Querida, tudo bem? Que alegria estar com você, você que me assiste nessa plataforma onde é o melhor lugar para assistir, porque todos os recursos de informação ficam passando, QR Code, tudo isso. Então, assistir aí aonde você está, na plataforma do YouTube, é muito melhor para quem assiste ou para quem assiste na Vem Ver TV. Porque você tem todas as informações que, por exemplo, na plataforma do Instagram não entram naturalmente, porque ela não está conectada à nossa mesa de corte. Então, se você tem vindo aqui e não se registrou no canal, registre-se hoje, inscreva-se. E, além disso, aperte no sininho, para que todas as vezes que a gente for começar, você ouça. A nossa espera é a nossa vinheta, acorde você e traga você para junto de nós, não importa onde você esteja assistindo, nem em que fuso horário. Você é bem-vindo, você é bem-vinda, todos são. E para mim é uma imensa, uma grande alegria. Vá convidando os amigos de um lado, de outro, aqui e ali, dê um toquinho. Hoje nós continuamos em Mateus, no capítulo 5, onde estamos já há quase 2 meses, ou talvez até mais. Eu venho numa sequência de Mateus desde o início do ano, e nos últimos dias nós ficamos aqui na questão do adultério, da carta de divórcio, e por que o adultério era uma coisa tão deletéria do ponto de vista social na antiguidade, nos dias de Moisés e nos dias de Jesus também, ou em qualquer outra civilização. Interessante é que praticamente todos os grupos religiosos, todas as construções de natureza ética produzidas na face da Terra durante o curso da civilização humana, colocaram o adultério como uma coisa absolutamente danosa para a continuidade dos vínculos sociais, familiares, para a saúde humana, para a saúde coletiva, para a saúde do caráter. E as razões eu dei durante 4 tempos que nós tivemos juntos, de 1h20, 1h30. Ontem eu falei quase 1h50, concluindo esse tema do repúdio e por que a mulher repudiada sofria tanto na antiguidade. Eu espero que você tenha entendido. Para todo mundo que fica com alguma dúvida, esse é um tema que eu já falei sobre ele tantas milhares de vezes, e eu tenho recomendado que você vá até o meu portal caiofabio.net. Isso o Caio consegue botar aí o portal caiofabio.net. É o melhor lugar para você pesquisar o que eu penso. Tem tanta gente que escreve dizendo: Caio, eu queria saber o que você pensa disso. É falta de informação. Porque eu fiquei praticamente 10 anos escrevendo o meu portal, muitas horas por dia. Eu só parei de escrever de fato o meu portal aqui nessa casa, nesse jardim, porque nós mudamos de Copacabana para cá e eu escrevi ali, naquele canto, onde hoje tem um chafariz, uma coluna preta bonita, antiga, aqui, a 3,5 metros de onde está o meu braço esquerdo. Eu sentava ali, tinha uma mesa e eu ia tomando meu café e escrevendo, parava para receber pessoas, atender e voltava, até que iniciou a Vem Ver TV. Quando a Vem Ver TV começou, ou eu fazia a Vem Ver TV ou eu escrevia o portal. Como no portal já havia material para se produzir ali, dezenas e dezenas de livros meus, muito mais livros meus estão guardados, eventualmente,
para serem produzidos no meu portal caiofabio.net do que todos os quase 200 livros que eu escrevi até hoje na vida. Está tudo lá, é um tesouro com temáticas as mais variadas. Tem algumas pequenas que precisam de uma leve atualização, mas no geral não tem o que ser atualizado. As que mereceriam atualização são aquelas que não são eminentemente neotestamentárias ou bíblico-evangélica, do ponto de vista de estar fundada nos evangelhos de Jesus. São aquelas que têm muito mais a ver com a especulação do bom senso geracional, de coisas assim, aonde a sociedade melhorou e evoluiu. E o meu texto pode melhorar e evoluir, embora os fundamentos que lá estejam sejam todos completamente irretocáveis do ponto de vista do espírito, do princípio da palavra. Então use aí caiofabio.net. Você pode entrar, caiofabio.net, pesquisar o que você quiser. Nosso tema de hoje é sobre mentira. Mentira. Sobre falsificação. Sobre construir uma existência sem verdade, pós-verdade, como quase todo mundo vive hoje com naturalidade. Eu vou pedir para o Caio fazer um teste ali, não sei se ele vai conseguir, escrever na lupa a palavra mentira, na lupinha, e ver quantos registros de textos, de artigos, de reflexões ou de respostas minhas a cartas estão lá no todo. Se você puder me informar, meu querido Caio, conseguindo entrar aí, aliás, até eu mesmo consigo daqui, ó. Quer ver? Eu consigo daqui. Mas lá era bom porque entraria no ar. Se ele aprender a fazer como a gente fazia no passado, que ajudou tanta gente a aprender a procurar, ó, mentira. Eu entrei aqui no meu portal, que está no meu celular, e pode estar no celular de todo mundo, e escrevi a palavra mentira. E aqui, olha, o registro, são 1.397 registros sobre mentira e dezenas e dezenas de páginas, cuja cabeça é o tema. Então você tem 1.397 falas minhas, conselhos meus, intervenções minhas acerca de mentira. E gostaria muito que você aprendesse a usar esse portal em seu favor, como no passado, antes de haver Vem Ver TV, depois YouTube e Facebook e Instagram, muito tempo antes, muitos anos, uma década, 12 anos antes, 13 anos antes, milhares de pessoas, por que não dizer mesmo milhões, iam lá para o meu site, porque era praticamente a única alternativa para você ler coisas livres, que não carregavam respeitos humanos, só respeito ao ser humano, mas não respeitos humanos, e que não trabalhava com a média evangélica ponderada em nada, só com o ensino puro, simples e explícito de Jesus. Milhares, milhões. Hoje você vê muita gente falando coisas que estão lá, que era um problema enorme há 15, 20 anos, e deixaram de ser. Todo mundo já dá como take for granted, como se tivesse sido sempre algo resolvido. Não era, até 10, 12, 15 anos atrás era um problema horroroso. E agora foi tanta gente que aprendeu e que foi vivendo com naturalidade, não me importa que eles não tenham dito que foi de mim que aprendeu, comigo é que tiveram a pacificação necessária
para os seus corações, porque eles têm medo de ser julgados, mil coisas que vocês sabem como funcionam. Mas eu não estou nem um pouco preocupado. Eu só quero é que as pessoas tirem o fardo de cima, tirem o jugo pesado. Porque Jesus disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se esse objetivo for alcançado, eu sou o homem mais feliz do mundo. E sobre mentira, eu já disse a vocês que são mais de 1.600 alusões, textos e cartas aí no caiofabio.net sobre o assunto. Vai, pesquise. Você que sofre com essa luta, com esse problema. A maioria das pessoas cada vez mais sofre com o problema da falsificação da realidade. É uma coisa tão brutal que essa era, esse tempo que nós estamos vivendo, há 5, 6 anos atrás, no auge daquela discussão que foi se popularizando há 7 anos sobre a sociedade líquida, amor líquido, relacionamentos líquidos, do Bauman, que já faleceu, mas uma coisa interessante é como, em tempos de internet, o que era uma moda que parecia que ia ser discutida durante 20, 25, 30 anos, passou em 2, 3 anos. Você tem ouvido falar sobre sociedade líquida? Sobre amor líquido? Não, está tudo liquefeito. Mas o tema deixou de ser tratado e foi na época em que a proposta, como análise ética, geracional do nosso tempo, da nossa era, da nossa sociedade, foi proposto mais do que explicitamente pelo Zygmunt Bauman, que se deu um apelido a essa nossa era. Foi a era pós-verdade. Eu posso estar enganado em relação ao tempo, mas deve ter sido há 7 anos, mais ou menos, ou 8 anos, que essa alcunha se universalizou. Era pós-verdade. Por quê? Porque é uma coisa que se tornou completamente desimportante, é a verdade, e o que se tornou ainda mais desimportante é a prática da mentira. É daí que nós temos tido os grandes conflitos de natureza política internacional que não estejam vinculados à guerra, à bomba, à explosão, a ataques, a invasões, como a gente está assistindo da Rússia na Ucrânia, ou assistindo na guerra Israel-Hamas com os palestinos no meio do conflito servindo de bucha de canhão, e agora ataques vindos do Líbano, do Hezbollah, fora essas coisas que têm a ver com derramamento de sangue, com mortes e genocídios, em ataques, não importa de onde venham, o que realmente importa é o que geram, o que produzem, o que criam. E o que criam é diabólico, é insuportável. Então, fora esse tema que é inequivocamente sempre prioritário e tem que ser, não tem nenhum outro tema no mundo hoje mais importante do que o tema das fake news. Porque é por ele que governos têm sido alterados. A nova espionagem usa falsificações, fake news. Não é mais aquela coisa de mandar o espião, de ficar se disfarçando, ou mandar uma mulher bonita, gostosa, para conquistar uma grande autoridade da inteligência ou da política de um país, para devagar, no meio de muito sexo, e arrancando informações, como aconteceu milhares de vezes nas espionagens. E não é tão pouco
infiltrar ou conquistar alguém ou recrutar alguém que trabalhe num serviço de informação de um país inimigo e que, à custa de muito dinheiro, ou de barganha, ou de promessas e de vantagens, obter-se informações privilegiadas para adiantamento tecnológico, para posicionamento estratégico, geopolítico, como aconteceu até antes da internet. Era assim que o mundo funcionava. Era com espião de carne e osso. Ou, no máximo, eram escutas telefônicas aqui, ali, ou nas salas. Mas era aquilo que naquele tempo era moderno e hoje é um atraso primitivo, porque pela internet não se precisa de mais nada disso. O cara pode ser um garoto, caiu aqui, ó. Pode ser um garoto em algum país do leste europeu, viu? Caiu aqui o Instagram. Se vocês puderem ajudar, eu tenho a impressão que foi bateria. Mas olha só, pode ser um garoto no antigo leste europeu, como tem acontecido diversas vezes, ou na Rússia, ou em qualquer outro país, às vezes não tão conhecido, mas que desenvolveu boa tecnologia, como é o caso dos antigos países do leste europeu, onde há lugares com alta tecnologia em desenvolvimento e hackers habilidosíssimos têm a capacidade de entrar nas plataformas de segurança mais fechadas, mais vigiadas do planeta. Os caras entram na NASA, entram na CIA, entram no FBI, entram no serviço russo, entram nos serviços de Israel, com todas as suas proteções ultra, super desenvolvidas. Enfim, entram em qualquer país. Aqui no Brasil não tem muito para ver, mas entraram no tempo da Dilma, no e-mail dela, do governo brasileiro, é porque não tem muita coisa mesmo. Nós somos muito básicos, mas há lugares onde as informações contidas podem abalar a Terra, abalar o planeta, podem mudar uma eleição, porque com base nas informações reais é que são desenvolvidas as fake news. A fake news quase nunca é uma invenção do nada. Ela parte de um pressuposto. Olha só, aqui eu tenho dois copos. Deixa eu olhar ali do meu preview. Esse aqui, que era o que eu mais usava, caiu e quebrou a alça. Eu podia até ter colado, porque ela ficou inteira. Mas eu não colei na hora. E aí acabou que alguém perdeu o bracinho aqui. E eu gosto tanto dessa bichinha, que nessa aqui eu ponho o líquido que me refresca, e aqui o café que me dá gosto na boca. E eu uso as duas. Agora, falando de fake news, a que se tornou a verdadeira hoje em dia é essa aqui. Mas com base nesta aqui, onde está faltando algo, eu posso desenvolver qualquer coisa. Hoje tudo é passível de montagem, de acréscimo, de transformação, de modo que a melhor fake news é a que tem algum pressuposto factual que é totalmente torcido à medida em que a informação evolui e vão entrando as contra-informações, as mentiras, as fabricações, e todas elas voltando-se como um bumerangue contra a pessoa que se quer atingir, ou projeto político, ou de governo. É muita mentira, sempre houve muita mentira.
Mas nessa era, nada se compara a essa era. A tal ponto que os maiores experts do mundo dizem que se não fosse a intervenção dos hackers russos, especialmente, o Donald Trump eventualmente não teria ganho a eleição que ele ganhou nos Estados Unidos. Porque o que teve de mentira naquela eleição não foi brincadeira. De construções pavorosas contra a Hillary. E ela é perfeita? Não, mas infinitamente melhor em todos os âmbitos do que o Donald Trump, não tenha dúvida disso. Começando como ser humano a qualquer outra coisa que você queira. Aqui, por exemplo, no Brasil, eu vi em 2014 a campanha da nossa irmã querida Marina Silva, hoje ministra do Meio Ambiente e de tudo quanto ao meio ambiente é concernente, do clima, autoridade do clima. Minha querida irmã e amiga, companheira aqui na minha casa, e desde 2010 as campanhas dela, boa parte aconteceram aqui comigo e com o pessoal do grupo dela que ela trazia. Quantas horas e horas e horas e horas de conversas, de debate em 2010, depois 2014, onde ela chegou a ter 22 milhões de votos, mas perdeu por causa de fake news. Naquele tempo era o João Santana, era o PT. PT contra a Marina. O PT pagou o João Santana, e o João Santana, que era o marqueteiro da Dilma, desenvolveu uma campanha de fake news contra a Marina, que era a coisa mais nojenta, mentirosa, asquerosa, horrorosa. Mas os crentes creram, meu Deus, os crentes creram. O que eu vi de crente dizendo, eu ia votar nela, eu sempre voto nela, mas não vou mais porque eu ouvi isso, isso, isso. Tudo quanto qualquer um que junte Lé com Cré sabe que não é. Mas, como Paulo diz, as pessoas têm um grande prazer na mentira. Paulo aqui usa uma expressão extraordinariamente forte. Eles deleitam-se na mentira, deleitam-se. A mentira vira um doce, uma ambrosia, um prazer. A grande sobremesa da informação é a mentira, é o deleite, é o gozo. Extraordinariamente prazeroso para quem tem o caráter corrompido, destruído. E não interessa o mal que faz. O mal foi horroroso. Imaginem, a gente podia já ter tido um governo sem lava-jato, sem confusão nenhuma que a gente teve de 2014 para frente, se a gente tivesse uma pessoa com a integridade, com a seriedade, com a lucidez, com a consciência, com a força de caráter, de resistência, de sim, sim, não, não, que você encontra na Marina. Ela, de fraca, só tem a aparência do corpo. Aquilo ali tem uma rigidez de caráter dos mais ferrenhamente intensos e perseverantes que eu já conheci na minha vida. Daí o tamanho do meu respeito por ela e da minha amizade e da minha fidelidade irmã e humana. Uma pessoa com quem me dá prazer falar, como anteontem nós falamos à noite, um tempo gostoso, e combinamos até de fazermos algumas coisas juntas. Numa das próximas viagens dela para a Amazônia, nós deveremos ir juntos. Eu vou ver uma boa hora, uma boa ocasião em que eu possa ir. Tem que ser depois que a minha mulher já esteja recuperada dos 2 pés quebrados, para eu poder ir com ela e com a Sônia Guajajara fazer algumas visitas aos autóctones da minha terra, do Amazonas, e aos povos que lá existem de maneira praticamente originária, como os caboclos e os cidadãos em geral daquela floresta maravilhosa.
dentro da qual eu nasci e pela qual eu choro hoje, choro, de ver o Rio Negro secando, aquilo parecia ser insecável. Na frente de Manaus, o Rio Negro tem 8 quilômetros de largura. E agora, com esse recorde, que é a maior seca em mais de 120 anos de medição registrada, tem alguns barcos e navios de calado profundo que não estão passando por lá. Isso é praticamente inconcebível, é você imaginar a Baía de Guanabara seca. Seca. Não dá para imaginar, não dá para pensar. Mas, pois bem, eu estou falando de sim, sim, de não, não, de jurar e de não jurar, de fake news, de invenção, de construção, de mentira e do deleite na mentira. Como as pessoas têm um determinado prazer na mentira, como se fosse um pudim de leite, uma ambrosia, um chocolate gostoso, viciante, e a pessoa vai ingerindo. Chega uma hora em que já não se interessa mais em saber procedência, factualidade, circunstância, consequência, coisa nenhuma. É disso que quem eu apoio está precisando, ou é disso que eu particularmente estou precisando, então vou adotar. É a chamada narrativa. Ninguém está mais interessado nos fatos. O que importa são as narrativas. E a narrativa é equivalente àquilo que no passado o nosso português chamava de história, que não era a história com H, que era correspondente aos fatos. A história era a mentirinha, era conversa fiada, era fake news, era papo, sem comprovação. Bom, essa é a história, não necessariamente a história. Mas hoje em dia as gerações não sabem mais nem a diferença entre uma coisa e outra e nem estão interessadas. A questão é o seguinte: qual das narrativas ideologicamente ou filosoficamente ou moralmente ou eticamente ou religiosamente me interessa mais? Aí você fica com a narrativa do seu maior interesse. É isso que acontece para todo lado. E as pessoas naturalizaram que seja assim. Ontem, por exemplo, caiu um morteiro, uma bomba, foi mais do que um morteiro, foi uma bomba, ou um foguete forte, atingiu o Hospital Batista de Gaza. Todo mundo acompanhou, essa foi a notícia do dia de ontem. E hoje os números começaram a aparecer e são quase 500 mortos. Aí já vieram vídeos e outras possíveis evidências que eventualmente, inclusive com a gravação de uma conversa entre um terrorista do grupo Jihad Islâmico que opera dentro de Gaza e que está em parceria com o grupo terrorista do Hamas, uma conversa entre pessoas desses grupos dizendo o míssil infelizmente foi nosso, da Jihad Islâmica. Foi jogado de um cemitério que tem atrás do hospital, mas Peixabu não foi na direção indicada e caiu dentro do hospital. Entrou pelo hospital e criou aquele estrago. E a prova disso é de que não existe penetração de cima para baixo. Não veio de longe e caiu de cima para baixo. Do ponto de vista técnico da avaliação, foi algo que entrou num estado que nenhum míssil, teoricamente, de Israel conseguiria fazer. E aí já tem as fotos do míssil de Israel que caiu lá perto
que caiu num estacionamento onde tem uma cratera, porque onde entra um míssil surge uma cratera na entrada e, dependendo do tamanho, até embaixo na saída. Então isso aí ainda vai gerar todos os tipos de conversa, de posicionamento. O cara vai dizer, não, eu estava desse lado, mas agora eu estou desse por causa disso. E não adianta você conversar, eu pelo menos não entro nesse papo. Não entro, vocês podem procurar aí nas minhas plataformas, eu não entrei no assunto, nem vou entrar, porque não adianta você opinar a respeito disso, porque as pessoas só, de fato, creem no que querem crer, só acolhem o que querem acolher, só ouvem o que querem ouvir, só prestam atenção naquilo que prioritariamente já se predispuseram a dar atenção. Porque quase ninguém faz avaliação, quase ninguém usa a cabeça ou a lógica, tudo é eu acho, eu prefiro essa versão, eu tenho a impressão que é assim, eu sinto no coração que foi assim. Aí o pobre do coração serve para ser o legitimador das narrativas mentirosas para todo lado. E quem não tem temor de Deus, mas usa o nome de Deus em vão, ainda diz que teve revelação do Senhor. Revelação do Senhor. Por isso é que tem essa convicção plantada no seu coração. Como é que você vai conversar? Na absoluta falta de compromisso com fatos, com realidade, com a melhor cognitividade, com a melhor demonstração forense da realidade, com o melhor ajuntamento de evidências técnicas. Quem é que quer? A maioria não está nem aí. As pessoas simplesmente estão cumprindo aceleradamente o que Paulo disse. E quando chegasse a grande apostasia, a verdade, qualquer que fosse a verdade, a começar da verdade do Evangelho, iria ser considerada desprezível e detestável pelas pessoas. Paulo diz, eles vão se cercar das informações e dos informantes, ou dos mestres, ou dos pseudoanalistas, que digam exatamente tão somente o que eles querem ouvir, o que eles desejam crer, para as suas próprias acomodações de capricho. Nada além disso. E Paulo também diz, e lhes dará coceira no ouvido qualquer fala sobre a verdade. Qualquer fala sobre a verdade. Por exemplo, há 50 anos, se houvesse um instrumento como esse que eu tenho aqui na minha casa, com possibilidade de falar para a terra inteira, e eu estivesse falando, milhares, milhões de pessoas estariam ouvindo, porque havia uma sede. Naquele tempo dos anos 60, dos anos 70, e metade dos anos 80, havia na Terra uma fome, uma sede de Deus muito grande. O movimento hippie revelou profundamente esse anseio por espiritualidade, por Deus, por dimensões místicas, por compreensão, por sabedoria, por entendimento. Então, para mim, era uma maravilha pregar, porque as pessoas paravam qualquer coisa para dar ouvido. Se você dizia coisa com coisa fazendo sentido, você tinha a atenção e a audiência de uma quantidade brutal, chocante, diversa, múltipla, de indivíduos completamente distintos, mas olhando na mesma direção, com a mesma avidez. Hoje, se você não fizer isso em 15 segundos, já era. Você pegar uma plataforma dessa e você for analisar, você vai ver que, para a maioria das pessoas, conquanto lá se diga que você teve
200 mil visualizações, se você vai ver a média de visualizações, são 30 segundos. Isso da maioria, claro, que tem um grande grupo que assiste tudo, uma hora e tanto, querem saber mesmo, se atolam no desejo de compreender. Mas tem outros que só querem passar e dizer, eu já estive lá, eu vi. Não entendeu nada, porque não tinha contexto antecedente, não tinha contexto imediato. O que ouviu foi só um recorte, que a pessoa dali tira o que deseja conforme as narrativas pré-estabelecidas na sua compreensão. Então esta é a era da mentira. É a era da mentira, e o pai da mentira a gente sabe quem é. O mentiroso a gente sabe quem é. E a gente sabe a quem está vinculado aquele que decidiu viver de mentira em mentira, de narrativa em narrativa, de construção em construção, de invenção em invenção, de fabricação em fabricação. É Jesus quem diz, vós, os que são assim, que não aguentam mesmo a verdade visceral do Evangelho, não a suportam. Jesus diz, por que vocês não conseguem entender a minha linguagem? Aí ele mesmo responde essa pergunta, é porque não podeis admitir ou suportar, é porque vocês não querem. Aí ele diz, aqui mesmo em Mateus, a gente vai ver mais adiante no capítulo 13 e 14, quando ele vai dizer, eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm coração, mas não discernem. Por quê? Porque não querem ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, para que, porventura, em assim acontecendo, eles não tenham que ser confrontados com a necessidade de se converter à verdade e serem, então, por mim, curados. Mas porque eles não querem nem a minha cura, nem a minha verdade, nem nada que seja relacionado ao que factualmente deva ser acolhido por qualquer pessoa de boa vontade, de bom coração na vida, é tudo que eles rejeitam. Lhes dá angústia, não suportam, saem correndo. É insuportável, por exemplo, me ouvir para muita gente. E eu ouço quase diariamente os comentários das esposas, dos maridos, dos filhos, ou dos pais, ou de amigos, dizendo, olha, o cara não aguenta te ouvir, é impressionante. E eu pergunto, se é porque você está falando alguma coisa errada? Ele não sabe nem explicar, mas a única coisa que ele diz é que você é muito convicto, muito assertivo. Eles olham nos seus olhos e não veem dúvida nenhuma, isso os molesta, angustia. Parece proceder de uma pessoa que está certa, que carrega isso como uma convicção inamovível no coração, aí se torna insuportável. Porque você não abre espaço para nenhum tipo de diálogo com a mentira. É pão, pão, queijo, queijo. É faca na bota. Entra e entra. Ou o cara corre porque não aguenta. Então, esse é o contexto atual do que a gente vive. E vocês vejam a pertinência do que Jesus diz do verso 33, em alusão à lei de Moisés, aonde está dito algo santo, justo e bom. Como Paulo diz, a lei é santa, justa e boa. Essa lei de Moisés, especialmente dos 10 mandamentos, que já tinham sido ditos antes, em outras legislações muito mais antigas, como a do rei Hammurabi, como você encontra em alguns outros lugares da Mesopotâmia e de civilizações antigas, onde a falsificação, do adultério, da mentira, e todos esses elementos são condenados
são condenados. Em praticamente todos os grupos que têm algum tipo de padrão ético a ser seguido nas relações humanas, são condenadas. Porque não dá para construir absolutamente nada com base em falsificação e mentira. Nada. Nada, nada, nada que dure, que perdure e que carregue a saúde regenerativa para os implicados na relação. Nada poderá ser feito a partir dos fundamentos, das bases, das paredes e das mobílias da mentira. Nada podemos contra a verdade, como disse Paulo, senão em favor da verdade. E isso é fato, é como a lei da gravidade. Brinque com isso e você vai ver o que vai acontecer a você. É uma questão de tempo. Eu fico muito feliz quando o cara começa a mentir, e ele é gente boa de Deus e leva logo um cacete violento no meio dos córneos do espírito. Passa logo uma vergonha braba que não tem tamanho, e aí é sacudido, vai acordando, sendo despertado e para. Termina com isso. Foi pura graça de Deus por uma pessoa assim. O perigo é quando o cara vai se tornando especialista nisso e mente a vida inteira. E tem uns que vão para o caixão coberto com flores da mentira, cercado por gente que o enterra enquanto o odeia, enquanto o despreza, enquanto diz, soube enganar todo mundo, a gente sabe, mas ninguém tem provas. Aí você diz, olha só como tem gente que escapa. Escapa nada, cara. Ele fechou o olho aqui e abriu os olhos para uma realidade de luz absoluta, da qual ninguém pode fugir e ante a qual todos nós somos flagrantes pelados. Somos nus diante dessa luz. Aí Jesus, continuando com Moisés e aquele público que o está ouvindo, a quem ele propôs que se tornassem prósperos espiritualmente. Eu falei tanto sobre isso. E nesse desenvolvimento do caráter do ser humano próspero, do Macarius, você ganha gosto para a vida, você se torna luz, graça, esclarecimento, iluminação, clarificação, discernimento, aonde quer que você chegue. E você não vive jamais uma vida anárquica, porque você aprende que em Cristo Jesus toda a lei já foi cumprida, mas Ele nos colocou num estado de submissão a uma lei mais profunda, não escrita em tábuas de pedras, como as leis de Moisés, mas escrita no coração, com o dedo de Deus, como diz o profeta Jeremias, como diz o apóstolo Paulo, dizendo que nós nos tornamos cartas vivas, que o padrão anterior de Moisés era o padrão do ministério das pedras e da morte. Agora em Cristo a gente virou a carta, o mandamento está inscrito no meu ser, e ele é produzido pelo Espírito Santo, dando fruto de amor, alegria, verdade, justiça, paz, longanimidade, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio, coisas essas contra as quais não existe lei nem proibição nenhuma, porque quem vive tais coisas não transgride nada. E só ofende o diabo e os que sejam filhos dele, pelo mero fato de você viver e existir de maneira tão linda, tão saborosa, tão iluminadora, tão graciosa, tão semelhante a Jesus. É só isso.
E aí ele vem e continua, dizendo, olha, é muito superior a consciência que eu dou a vocês. É muito maior do que esse moralismozinho das externalidades dos escribas e dos fariseus, dos teólogos e dos reis do exemplo. Ao contrário, eu estou chamando isso tudo para dentro do coração. Você pode não matar do lado de fora, mas se você odeia, se você torna o outro invisível, se você carrega no coração esse espírito de desejo, de aniquilação do outro, embora você não tenha coragem de perpetrar isso exteriormente, mas no desejo interior é isso que você carrega e sente, você é um homicida. E é um homicida pior do que alguém que um dia, tendo perdido a cabeça, matou um outro numa briga, depois chora e se arrepende para o resto da vida e paga um preço que não tem tamanho. Você não, você nunca fez isso. E eu não estou dizendo para fazer, Deus te livre. Mas vive com isso dentro de si. O assassino, portanto, não é o outro cometeu um assassinato. Você é um homicida perene no coração. Essa é a diferença. A lei de Moisés acusa o homicídio. O espírito do Evangelho denuncia o estado de existência de um ser homicida, que vive como um homicida todos os dias da sua vida, mesmo que nunca tenha matado ninguém, porque as coisas todas são jogadas e trazidas por Jesus para dentro do coração. A mesma coisa é o adultério. Ele diz, olha, você pode nunca ter feito, mas se no coração você é um bacanal ambulante mental, já realizou. Então toma cuidado com a tua subjetividade. E enfim, ele prossegue aqui na mesma, como diria meu pai, na mesma linhazinha de raciocínio. Ele prossegue no verso 33 dizendo, também ouvistes o que foi dito aos antigos. Desde os dias de Moisés, ouvistes também. Aí ele diz, o quê? Cita um dos mandamentos. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Aqui está, nessa tradução, simplesmente dito, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente, judiciosamente, meticulosamente, embora não neurótico ou paranoicamente, cumprirás para com o Senhor a tua palavra, os teus compromissos, o que proceda da tua boca, que deve expressar o teu caráter. Porque se você diz que tem um caráter, mas a tua boca falsifica o teu caráter nas coisas que você diz sobre você mesmo, ou sobre o próximo, ou sobre a existência, você é um mentiroso, é um hipócrita, é um ser que por fora tem uma cara e por dentro é cheio de carniça em estado putrefato insuportável. É você ante os sentidos espirituais de Deus, de anjos, de principados, de potestades e de todas as coisas que habitam o mundo invisível e que tem sensibilidade total para as nossas mentiras e para as nossas falsas realidades. Por isso Jesus diz, não jurarás falso, antes cumprirás. A palavra é cumprir. Cumprirás. Praticarás a verdade, dirás a verdade. Não a enterrarás, não te sentarás sobre ela, não te tornarás omisso acerca dela quando essa verdade tem o poder de salvar pessoas, ou de livrar pessoas de angústias, de aflições, de medos, de pânicos, de culpas. E você se assenta em cima e deixa o outro sofrer, assistindo malévola e perversamente
a angústia do inocente que sofre pelo que sobre ele cai injustamente e sofre porque sabe que não fez nada daquilo que é acusado. O que é um sofrimento horrorosamente pior. Eu já sofri dos dois modos. Já sofri por aquilo que eu fiz e eu prefiro infinitamente mais o sofrimento decorrente do que eu fiz. Porque eu não tenho autopiedade nenhuma, nem autovitimização. Se eu fiz, eu encaro, eu admito. Se eu pequei, eu choro, me quebranto diante de Deus e recebo o perdão daquele que diz: Caio, estão perdoados os teus pecados. Dos teus pecados eu já nem me lembro mais, me levanto e ando. E as portas do inferno não prevalecem contra mim. Tem sido assim por promessa de Jesus e assim será para todo sempre. Agora, horrível é quando você não fez. É quando você não fez ou quando, do que você é acusado de ter feito, você fez uma coisa mínima, comparada com uma outra enorme. Olha o tamanho da bicha e olha o peso desse negócio aqui. Aí te acusam de um negócio desse tamanho. E você, olhando para a sua consciência, você até que admite, que diz não. Se eles tivessem ficado no que eu fiz, estaria bom porque é verdade. Eu fiz. Agora, essa coisa que não só é infinitamente maior, mas que tem uma densidade, de um peso, de uma gravidade horrorosa e que eu nem de longe cheguei perto, nem fiz e nem pensei, isso machuca, dói horrivelmente e destrói a vida de muita gente. A vida social, a vida conjugal, a vida familiar, a vida psicológica, a estabilidade existencial, a alegria espiritual de ser, de viver, de provar, de experimentar. Surge amargura no coração, raiva, tristeza, sentimento de injustiça e de como é que permitem que isso aconteça. E aí, não raramente, o cara olha para cima e diz: ó Deus, enxerga, tu não estás vendo que é tudo mentira, ou construção, ou um superlativo absolutamente descomunal e desproporcional em relação ao que eu possa ter feito. E o pior é quando você sabe que não fez nada e recebe a bomba toda na cabeça. É horroroso. Você já viveu isso? Você já viveu isso? Você está vivendo isso? É um horror. É enlouquecedor para muita gente fraca de emoções, que não tem a casca muito grossa. É algo que arruína totalmente. Intimida. Faz a pessoa se encolher. Ou então produz um ódio, uma raiva, um sentimento de vingança tão grande que a pessoa boa, ao invés de continuar praticando o bem, vencendo o mal com o bem, ela perde toda a esperança no significado do que seja bom e decide partir para enfrentar o mal com o mal, no olho por olho, no dente por dente, na vingança. E aí um ser humano, gente boa, se corrompe, se degenera, se arruína, tem o seu caráter esfacelado, pulverizado, fragmentado e se torna um ser horrível, amorfo, idêntico ou pior do que aqueles que mal fizeram a ele, com a mentira, com as fake news que trouxeram. Não jurarás falso. De modo algum, antes cumprirás a tua palavra. Não inventarás mentiras, nem supostas razões que justifiquem. Trata com sinceridade, com verdade. E Jesus prossegue:
dizendo: eu, porém, vos digo. Isso foi o que foi dito aos antigos. Agora, eu digo a vocês que isso não tem necessariamente nada a ver com Deus. Não é por causa de Deus que eu falo a verdade. Antes de tudo, é por causa de mim e do meu próximo que eu falo a verdade. Porque se eu minto, Deus não diminui. Não se torna menos Deus por causa da minha mentira. E se eu falo a verdade, ele não cresce, ele não aumenta, ele não se torna mais Deus. Deus é totalmente inalterável em relação ao comportamento humano. Agora, eu não. Eu, quando minto, começo a desenvolver doenças. Doenças cognitivas, porque a mentira é uma falsificação, e a falsificação é um fenômeno de cognitividade. No início eu começo dizendo: eu sei que os fatos foram esses, mas eu vou vender esses fatos aqui. Só que depois de um tempo, o indivíduo que vai fazendo isso vai ficando viciado na narrativa. Depois de um tempo, ele vai perdendo a referência do significado da verdade. Depois de um tempo, a verdade passa a ficar cauterizada no coração dele. Até neurologicamente falando, ele atrofia o lobo, o ambiente de acolhimento das factualidades e desenvolve muito mais um lado do cérebro que tem a ver com as inventividades. Por isso, gente acostumada a lidar com interrogatório e faz isso com expertise, tem uma facilidade muito maior para perceber a invenção de uma história, até pelo tipo de olhar do indivíduo, em que direção ele olha, como ele levanta os olhos, que lado do olhar ele levanta, porque você consegue haver praticamente a perceber a construção, a criação da história, da narrativa, do enredo, diferentemente de alguém que não falar a verdade não precisa multiplicar palavras. A verdade é muito simples, é muito clara, ela é ou ela não é. E ela não tem que procurar nada em lugar nenhum para fazer essa construção abstrata, para enganar os outros. Ora, se até eu que sou essa porcariazinha aqui, essa bostinha santificada pela graça de Deus em Cristo Jesus, olho para um mentiroso e vejo a mentira explícita na cara dele, o que dá uma angústia enorme, porque você fica olhando e diz: esse cara pensa que está me enganando, me contando essa lorota horrorosa, feia, diabólica, demoníaca, e me tratando como um otário que não vê escrito na cara dele a mentira dele. E as obras dele, os frutos dele, as ações dele, os jeitos, os modos, as expressões todas, não é apenas uma leve aparência, é um modo de ser. A atitude dele me conta uma história oposta da narrativa dele. Mas quando você vai se habituando a se entregar nisso, e tem gente que está completamente viciada, e eu não estou falando de uma minoria, é uma maioria completamente viciada na mentira, e não é só aqui, é no mundo todo. Esse está se tornando o planeta mentira, o planeta engano. Ninguém está mais preocupado com verdades, as pessoas querem saber. Qualquer coisa que você mostre, elas já vão logo dizendo: foi montagem. Não, isso é digitalização. Não interessa. Se Jesus, na ressurreição, tivesse sido filmado, tanto faz como tanto fez.
Nessa era da mentira, tudo seria montagem, digitalização, foi um chroma key. Ou seja, no passado, como não tinha nada disso, foi invenção dos apóstolos. Os seus discípulos vieram e contaram essa mentira, construíram esse embuste. Foi o que as autoridades religiosas do Sinédrio disseram ao povo, sem conseguir explicar o que tinha acontecido, porque era grotesca demais a evidência da ressurreição. Então inventaram uma fake news, que perdurou no coração dos judeus até o dia de hoje, e no coração de muitas outras pessoas. Mas mesmo que tivesse sido fotografado e filmado numa época como a nossa, mesmo que você dissesse, olha, naquele tempo não tinha digitalização, mas já tinha foto, vão dizer, não, isso é aparência de velho, mas foi feito outro dia com aparência de velho, vocês é que são todos uns otários, uns enganáveis, de modo que não adianta apresentar vídeo de coisa alguma. Eu recebo vídeos de OVNI aos milhares, mas como todos praticamente que eu recebo são inferiores às coisas que eu vi pessoalmente na presença de muitas testemunhas, eu nem publico porque eu ainda não encontrei nada melhor, nem mais forte, nem mais poderoso do que as coisas que eu vi. E sabendo que a gente está nesse tempo em que tanto faz. Se tiver gente com você vendo e assistir, e chegar alguém ali na esquina, impressionável, e dizer, rapaz, eu estava na casa do Caio com mais outras pessoas e a gente viu um negócio extraordinário que ficou lá em cima uns 40 minutos e saiu da velocidade do pensamento, sólido e sem som, denso, ao mesmo tempo mudava de forma, parecia ser transdimensional, seja o que seja. Aí o cara te olha e diz, que é isso, rapaz? São os hologramas, tem muito holograma, ou então tem a teoria do universo projetado, do game projetado. Não passou disso, foi uma falha na Matrix. Não dá mais para ter conversa de nenhuma natureza com ninguém, nem com coisa alguma, porque tanto faz como tanto fez. E você habita exatamente esse mundo, esse planeta, do jeito que ele está se tornando. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis. Porque o juramento é o cara que perdeu a força de caráter. Essa é que é a verdade, preste atenção. O cara que perdeu a força de caráter, ele mesmo sabe que mente, de vez em quando. E quando ele fica diante de uma coisa que ele quer de todo modo que seja crida, e tem gente que já não crê mais, porque já percebeu os desvios, as idiosincrasias do indivíduo, nessa área das narrativas, começa a ter dificuldade para acolher o que a pessoa diz. Aí ela apela para Deus. Eu juro por Deus, Caio, acredita em mim. Eu digo, e por que você precisa jurar por Deus? Deixa Deus fora disso. Isso interessa a você, a mim, a fulano, a Beltrano, a Cicrano. Deixa Deus fora disso. Você não se garante, não? Não, é porque eu quero que você não tenha dúvida. Eu digo, viva a verdade e você nunca deixará ninguém na dúvida. Mesmo que seja uma coisa diferente e inusitada. As pessoas creem naquilo que elas veem como fruto de caráter na tua vida e não nas tuas palavras, porque as palavras e vento estão se tornando exatamente a mesma coisa, ou nada. O vento ainda tem mais concreção do que a palavra que você fala, que é menos do que sopro. É pura invenção e imaginação, de modo que eu vos digo,
De modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, eu juro pelo soberano, que me vê, que me conhece, que me sabe, na presença dele é que eu te falo. Para com isso. Deixa Deus fora dos teus argumentos. Não tome o nome de Deus blasfemamente. Tomar o nome de Deus desse modo é blasfemar contra meu próximo, contra a minha própria alma, e blasfemar usando o nome de Deus. O que torna a mentira pior ainda. Eu respeito, por exemplo, infinitamente mais o mentiroso que mente em seu próprio nome, do que esse mentiroso pastor, profeta, apóstolo, que mente em nome de Deus e que vocês recebem e acolhem com uma facilidade brutal a mentira falada em nome de Deus. Nos últimos 25 anos, eu tenho conhecido na pele, na carne, no sangue, nas células, no DNA, o significado das mentiras produzidas, proferidas em nome de Deus contra mim, por exemplo. Contra mim. Eu sei como é que vem. E fico só olhando, o cara dizendo, não, eu tenho testemunho do Senhor. Foi o Senhor que me falou, como outro dia eu vi uma garota, que há 25 anos atrás devia ser uma menina de uns 6, 7, 10, não sabia nada de nada. Nem igreja foi criada, dizendo, não, o Senhor me revelou que esse é um homem promíscuo. E eu fiquei ouvindo, dizendo, Senhor, perdoa essa garota, perdoa essa menina, porque de mim ela não está tirando nenhum pedaço, nem ela, nem ninguém tem poder de mexerem comigo mais nessa vida. E nem o diabo. Mas ela está fazendo um mal extraordinário a ela própria e ao coração enganoso, enganado, fútil e superficial de milhares de outras pessoas que poderiam receber o benefício do Evangelho se não fossem tão parecidos com a falta de cognitividade, de verdade, de entendimento, de compreensão dessa menina completamente enlouquecida e insana. Jesus diz, de modo algum, não apele para as peremptoriedades de nenhuma natureza, nem jure pelos céus, nem pelas soberanias, por causa do trono de Deus, eu juro por aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Para com isso, cara. Nem jure pela terra, por ser o estrado dos pés do Senhor. Que poder você tem sobre a terra, sobre a chuva, sobre o calor, sobre o frio, sobre a seca, sobre os alagamentos? Que poder você tem sobre o quintal da sua casa? Que poder você tem sobre o alicerce da sua casa? Sobre o telhado da sua casa? Ou sobre os que vivem na sua casa? Então deixe de ser blasfemo, idiota, e deixe de ser a alegria de Satanás e de todos os diábolos do mundo espiritual e da realidade humana. Deixe de ser. E nem jureis por Jerusalém. O que você vai jurar por Jerusalém? Eu juro por Jerusalém. Jerusalém, meu Deus, só fez foi cair, ser reconstruída, cair, ser reconstruída, cair, ser reconstruída. Acho que não existe cidade no mundo que tenha sido mais derrubada e mais reconstruída do que Jerusalém. O nome Cidade da Paz parece uma grande ironia na civilização humana, porque ela viveu cercada e em guerra, está cercada e em guerra.
Paulo nunca se deixou equivocar por isso. É por essa razão que a gente lê em Gálatas, no capítulo 4, dizendo que a Jerusalém terrena, essa Jerusalém que eu visito, gosto de visitar porque é um lugar onde eu ensino história, geografia, arqueologia, onde as pessoas medem as distâncias, compreendem os significados, ou as dificuldades, ou as facilidades, ou as proximidades, ou em outras palavras, ninguém que vá comigo lá volta com a mesma cabeça. Muda tudo. E eu já vi como muda tudo agora. Eu não vou para nenhum lugar sagrado. Não existe nada sagrado para mim. A mesa do Senhor, a Eucaristia, para mim eu não chamo de mesa sagrada. Vocês sabem, quem me acompanha sabe que para mim não existe sagrado. Ou é santo ou não é santo. Agora o sagrado é o que os homens fazem. Esse cálice aqui foi feito para ser sagrado. Eu comprei lá em Jerusalém. E ele é para ser colocado em missas, em lugares assim, com velas, para ornamentar eucaristias, ou a mesa do Senhor, da comunhão. É assim que as pessoas fazem. Aí, depois de um tempo, se isso aqui durar 50 anos, 100 anos, aí vier uma geração que tem uma impressão monumental, por exemplo, a meu respeito, só esse é o cálice do Caio. Aí depois de um tempo começa a dizer, não toca aí que esse cálice é sagrado. No meio cristão, evangélico, se diria, é ungido, que é a mesma coisa. No meio católico, religioso mais tradicional, é sagrado. Mas é uma determinação humana. Eu não preciso chamar nada de sagrado para que a coisa seja santa. O que torna algo santo é o meu olhar, é a minha atitude, é a minha postura, é o meu aproximar, é a minha reverência, é o meu coração. É assim que eu vou santificando todo mundo, não apenas a ceia do Senhor, ou o batismo, ou um casamento, ou um festival espiritual, que assim seja. Não, é tudo na vida é santificado pelo meu olhar. Tudo é santificado pela minha gratidão. Qualquer coisa, mesmo que ela deixe de existir logo a seguir. Mas o sagrado é de uma mediocridade enorme. Então, jurar por Jerusalém é jurar pelo sagrado. Nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, por carregar essa mística do reino messiânico de Davi, do Messias que viria e que virá. Não tenham Jerusalém como referência de nada. No máximo um lugar para estudar, para visitar. Desde a primeira vez que eu fui, foram dezenas e talvez centenas de viagens e milhares de pessoas que eu levei para lá e que ensinei lá. E as coisas que eu gravei, feitas lá desde 1980 e pouco, quando eu comecei a gravar documentários lá, tem abençoado a vida de milhões de pessoas. Mas ninguém nunca me ouviu dizer, este é um lugar santo, aqui acontecem coisas mais especiais. Como às vezes eu levando crentes, e crente é um negócio... Levando crente do Egito para Israel. Já aconteceu tanto comigo. Aí você fica no Egito... Tem crente que não quer entrar nas pirâmides, cara, de tão estreitos que eles são de cabeça. Tudo é demoníaco. Eles não compram nada dos egípcios antigos, os souvenirs da época dos antigos egípcios. Nada, coisa alguma, porque pode estar amaldiçoado. Quanto mais pentecostal o cara seja, mais estreito de cabeça ele se torna numa viagem dessa. Aí você atravessa o deserto do Sinai, quando vai chegando no Monte Sinai, você já vê aquele monte de gente, oh meu Deus, se ajoelhando, e eu pagando um mico danado, porque eu sei que o Monte Sinai não é naquele lugar.
Aquilo ali foi um lugar celebrativo que Helena, mãe de Constantino, separou para construir um monastério que está lá até hoje, depois de muitas reformas, mas originalmente foi criado por ela no quarto século da nossa era. Aí o cara não quer nem saber de história nenhuma, foi aqui. Eu já subi o Monte Sinai com pastores e crentes que chegaram lá em cima chorando aos prantos. Foi aqui que Deus desceu e deu as tábuas da lei, não é, Caio? Aí eu digo, olha, você promete que não vai ficar escandalizado, nem chocado, nem nada? Eu só trouxe vocês aqui em cima porque é a vista mais bonita do Sinai. Você vê em todas as direções, é uma montanha linda. É um pão de açúcar bem mais alto, bem mais alto. E você vê o deserto inteiro, as cores do deserto do Sinai, que é um deserto multicolorido, com areias maravilhosas, parece uma obra nordestina, em garrafas com areias de camadas diferentes, aquele deserto extraordinário, e rochas pretas, e de todas as cores. Eu amo. E é um bom lugar para a gente tomar a ocasião e falar sobre o significado da lei que Moisés recebeu. Mas, de fato e de verdade, o Monte Sinai está na Arábia. Na Arábia e não aqui, exatamente. A volta que Moisés fez passou pela Arábia. Aquilo tudo não é distante. São desertos próximos. Podia ser distante com um monte de mulheres, crianças e velhos para andar, mas nos dias de hoje, de carro, você não leva horas e chega lá no outro. Só fica na Arábia. Você tem mais dificuldade de penetrar, de se explicar, de passaporte. É um mundo islâmico, não é como aqui que é tudo mais aberto, mas se a gente fosse primar pelo significado histórico-arqueológico, eu não teria trazido vocês para cá. Aqui é o pretexto que a gente está vindo do Egito. Aí outra coisa que eu já vi demais, aí você chega na fronteira, lá no Golfo de Aqaba, no Mar Vermelho. Aí está a fronteira de Israel com o Egito, a fronteira terrestre. Aí quando para o ônibus egípcio aqui, aí saem as pessoas do ônibus egípcio, atravessam a pé puxando as suas malas, passam pelo controle de passaporte israelense, aí entram num ônibus com motorista e guia israelense para poder seguir o resto da viagem. Ah, o que eu já vi de gente que quando passa pela fronteira, na mesma hora em que passa, não tem nada indo ao ar? Ah, tá bom. Então, quando passa pela fronteira, o que acontece? O cara se ajoelha e diz, oh Deus, obrigado, porque eu já estou sentindo a tua presença, a tua bênção. O cara botou o joelho e o pé em Eilat, ele já está sentindo a bênção. E aí vai, é uma canseira, porque esse misticismo fetichista de sagrados, o fetichismo do sagrado é uma das últimas coisas que alguém que aprende a espiritualidade de Jesus vem a entender. É que não é aqui, não é ali, não é feito disso e nem daquilo. É em espírito e em verdade. Por isso não jureis por Jerusalém, por nenhum pretexto, por nenhuma razão, por nenhum status de qualquer natureza. E nem jureis pela sua cabeça. Porque tem uns caras que dizem, olha, eu juro pela minha vida. Você já ouviu isso? Aquele marido que chega bêbado em casa, 8 horas depois, com aquele cheiro de mulher, aquele cheiro de outras coisas no bigode, no nariz, na barba também, sabe lá por onde ele enfiou aquela cara. Aí vem com aquele hálito de cachaça, de pinga, doidão, maluco. Aí a mulher, o
que é isso, fulano? Você sempre fazendo a mesma coisa e tal. Eu não quero mais. Aí o cara diz, eu juro pela minha vida. Está jurando pela sua cabeça. Aí Jesus diz, cara, você não consegue controlar um fio de cabelo da sua cabeça. Você está ficando careca, calvo, e jura pela sua cabeça? Está ficando precocemente com o cabelo branco e você diz que jura pela sua cabeça, pela sua vida? Você está aí com câncer no intestino e está jurando pela sua cabeça? Você está com câncer de pele, não sabe, está jurando pela sua cabeça? Você está com os seus dias contados, não sabe, e arrogantemente está jurando pela sua cabeça, pela sua vida? Não, é o que Jesus diz. Com vocês não. Se vocês querem ser os macários, humildes, humanos, mansos, misericordiosos, limpos, pacificadores, resilientes, resistentes, que carregam a qualidade do gosto de Deus na vida, são reflexo da luz de Cristo no mundo, vivendo algo maior do que a lei de Moisés, que é a lei do Espírito e da vida, como Paulo diz em Romanos 8, em obediência simples pela fé no coração, limpando a alma de todo ódio, de todo espírito homicida, de toda ira, de todo insulto destrutivo, de toda invisibilização do próximo. Se vocês aprendem a fazer acordo, a fazer a paz, enquanto é dia, enquanto é tempo, enquanto é hora, enquanto há oportunidade, aproveitando para resolver os seus próprios infernos, enquanto a solução está nas suas mãos. E vivendo para não trair, não enganar, não falsificar, não ser um estelionatário conjugal da relação. Prossiga, porque o caminho de Deus é verdade. E o fruto da luz consiste em toda verdade, justiça e bondade. O fruto da luz consiste em toda verdade, justiça e bondade. É o que Paulo diz. Portanto, nem por Deus, nem pelos céus, nem pela terra, nem por Jerusalém, nem pela sua cabeça, nem pela vida da sua mãe, por nada. Seja, porém, a tua palavra, a que sai de ti, seja sim, quando for sim, e seja não, quando for não. E aí Jesus acrescenta algo extraordinário: o que disso passar vem do maligno. E ele não está falando de um maligno psicológico, de um psiquismo apenas. É claro que quem pratica a vida desse modo desconstrói, como eu introduzi dizendo, todo o seu processo de verdade cognitiva. Ele vira uma miragem produzida, ele é um holograma, um projetor de hologramas e de falsificações. E adoece. Não tem ninguém que viva assim e não adoeça. A médio e longo prazo, doença cognitiva, transtornos mentais diversos e variados, ansiedades horrorosas e incontroláveis, medicação para ir acalmando aquilo que o cara não sabe nem de onde vem, de desassossego dentro dele, e uma quantidade enorme de somatizações, doenças de pele, doenças variadas, até os ossos sofrem, a carne sofre, tudo na gente sofre. Quando você se permite existir desse modo nas fabricações do maligno. Do maligno. O maligno é real. E você o repete, se torna maligno como maligno
ao qual você se submeteu nas mentiras que você pratica, nas fake news que você anuncia. Vem do diabo. E o diabo não é só um adjetivo. E não é só um mero pronome pessoal sem que haja por trás uma pessoa de uma outra dimensão muito superior à nossa. Ele não é onipresente, nem onipotente, nem onisciente. É só uma criatura como um arcanjo, um ser elevado de uma outra dimensão. É assim que ele é. Mas ele é. E ele, que é o pai da mentira, que é o pai do ódio, do homicídio, da raiva, da destruição, da guerra, quando é acolhido e praticado, aqueles que o acolhem se tornam semelhantes a ele. Como Jesus disse, viram seus filhos, filhos do diabo. Ou como Paulo disse ao Elimas, que tentava dissuadir o procônsul Sérgio Paulo, a quem o apóstolo Paulo estava evangelizando, e o mágico tentava dizer, não, isso tudo é conversa fiada, para lá e para cá, até que Paulo perdeu as estribeiras. Geral. Foi um dia em que Paulo perdeu, uma das vezes perdeu geral as estribeiras. Mas olha só o que ele diz, tem a ver com o que ele cria. Pode não ter sido a coisa ideal para fazer naquela hora, mas era o que ele cria. E o que ele disse foi o que também o objetor, o mágico, morrendo de medo, creu. E sofreu as consequências do seu próprio medo. Porque ele sabia que ele estava ali para não perder a grana do procônsul Sérgio Paulo, que devia ser um homem impressionável com as mágicas do mágico, com os truques de magia. E agora chega um cara para quem magia não existe. Magia é só trucagem. E poder de Deus é outra história, é outra dimensão, e não está disponível nem a dinheiro, nem a tempo e hora, nem as mágicas, tudo aquilo que supostamente feito em nome de Deus tem hora para acontecer, não é de Deus, é humano, é magia, é engano. Aí vem Paulo e atropela aquilo ali, vai botando o evangelho na cara do procônsul Sérgio Paulo, um romano eminente e importante, e o cara obstinadamente tentando objetar o que Paulo falava. Aí Paulo perde a cabeça e olha para ele e diz, ó, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, até quando perverterás os santos e retos caminhos do Senhor? Eis aí a mão do Senhor está sobre ti, e tu ficarás cego por algum tempo. E diz o texto de Lucas em Atos dos Apóstolos, e na mesma hora caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando, sem nada enxergar, tateantemente procurava alguém que o levasse. E o procônsul Sérgio Paulo, quando viu o que acontecera meramente pela palavra de autoridade do apóstolo Paulo, creu no Senhor de todo o coração. Mentira. A gente pode virar filho da mentira, ser da mentira. E aí eu pergunto, você casou com uma mulher da mentira, com um marido da mentira? Está criando filhos da mentira? Eu já vi muito filho de pastor virar filho da mentira, sabe por quê? E eu vou concluir, porque o meu tempo já passou. Sabe por quê? Porque eles me diziam, todas as coisas verdadeiras, Caio, que eu contava para papai, ele me dava uma surra por ela. Todas. Chegava para mim e me dizia, não minta, me conte a verdade. Aí eu ia abrir o coração. Pai, eu fiz isso e aquilo. Ele pegava lá a corda e me arrebentava, me botava de castigo, tempos e tempos e tempos, sem poder ver nem falar com ninguém, dias, semanas.
Chegou uma hora que eu concluí que não valia a pena falar a verdade. E eu já ouvi isso, inclusive, de pessoas que viraram pastores depois. Pastores, cuja vocação pastoral foi uma mentira. A ida ao seminário foi mentira. O cara aprendeu performances eclesiásticas para performar o personagem de um pastor, mas era tudo mentira. O casamento foi mentira, a criação dos filhos mentira. Isso eu estou falando de pastor também até. E dos seus filhos. Por que a grande maioria não quis nunca saber de frequentar a igreja do pai ou o lugar onde o pai fala e prega? Porque o cara diz, não, esse homem é um homem da mentira. O que ele diz aqui, eu não sei, nunca vi acontecer lá em casa. É tudo mentira em nome de Deus. E aí o que é que surge no coração desse filho? Existem exceções, mas na maioria das vezes o cara aprende o mesmo caminho de dissimulação, engano, produção hologrâmica e de miragens projetadas para os outros. Isso é virar um diabo. O que Jesus está dizendo, seja um filho de Deus e não um diabo na terra. Seja um Macário. Seja um pacificador e você vai ser conhecido como filho de Deus. Seja da verdade, você vai ser celebrado como um filho de Deus. Seja do amor e você vai ser percebido como Deus presente. Como um Emanuelzinho da graça de Deus, ambulante na sociedade humana. Ao mesmo tempo, entregue-se ao engano, à mentira, ao ódio, à violência, à ira, à supremacia, ao supremacismo, ao preconceito, que faz o outro se tornar invisível, à traição, ao adultério, ao engano de todo tipo, à falsificação que destrói o seu caráter e arruína a vida do outro e pode arruinar o destino e o futuro de muita gente, como diz o apóstolo Tiago, na sua epístola única, irmão de Jesus ele, no capítulo 3, falando sobre a língua, dizendo que a língua está posta em fogo pelo inferno e que uma fagulha de palavras da gente pode incendiar a floresta inteira da vida de um ser humano ou de uma sociedade inteira. Essa é a gravidade do poder da mentira na vida da gente. Não podia ter sido mais simples. Eu tenho me esforçado para falar como se você tivesse 6 anos de idade, 7 anos, para todo mundo entender. Deixei de lado toda a linguagem psicológica, filosófica, teológica, de qualquer natureza, para tentar fazer disso uma conversa de um avô com um neto, de um pai com um filho, de alguém que está querendo ajudar e não quer não ser compreendido. Por isso, eu tenho pedido ao Senhor para que tudo saia da maneira mais simples possível da minha boca. Por favor, Jesus, agora que a Tua palavra, soprada pelo Espírito Santo, vença o poder da mentira no coração da gente, de todos nós. E que Tu nos dês uma disposição interior de não aumentar. Às vezes a gente não inventa tudo, mas aumenta muito. Deliberadamente suprime tudo aquilo que seria bom para alguém que a gente não quer beneficiar. A gente altera demais, ou para além, ou para cá, quando não altera tudo. Por favor, ajuda-nos a prestar atenção, porque às vezes são pequenas adições que vão fazendo o nosso caráter ficar flácido, perder a rigidez e a resiliência de postura.
de compromisso no ser. Por favor, perdoa os nossos pecados, de nós todos, e que a Tua palavra entre em nós para o nosso bem, para a nossa cura, para a nossa saúde, para a nossa libertação e para que haja benefício na vida de um monte, de milhares de pessoas. É o que eu te peço de todo o meu coração, por mim e por todos, em nome de Jesus. Amém, amém. Você que me acompanhou e que está comigo aí, viu o QR Code, é só você chegar lá com a sua câmera, ele remete você para dentro do ambiente onde você pode contribuir com o meu ministério. E também o Pix que passa aí, ó, tá aí, da VMVTV, e eu preciso muito da sua ajuda. Hoje, conversando com o meu queridíssimo Marcelo Cunha, porque eu tive que interromper um contrato que a gente tinha com uma prestadora de serviço no YouTube, e era do dinheiro do YouTube que eu conseguia pagar o Marcelo Cunha. E aí, por causa dessa interrupção, que se ajuntou com um strike que o algoritmo achou de um vídeo de 10, 12 anos atrás, no tempo que o YouTube permitia tudo. Achou lá um vídeo meu naquele tempo, 10, 12 anos, na VMVTV a gente passava qualquer coisa, porque na internet tudo era possível e passável. Aí vem 12 anos depois e me pune. Justamente naquele dia a gente ficou no interregno e eu não tenho conseguido pagar o Marcelo. O YouTube, para mim, era a grande bênção do YouTube, era poder cobrir as despesas do imprescindível Marcelo Cunha na minha vida. E hoje eu estava conversando com ele disse, vai voltar, mas vai voltar bem devagar ainda, pastor. E eu falei, olha, eu estou orando, pedindo a Deus que alguns se levantem logo e levantem já e contribuam agora e comecem a contribuir hoje. E eu espero que você seja uma dessas pessoas. Sem apelos, sem barganhas, sem pressão. Tem que ser espontâneo, sincero e verdade do fundo do coração. Agora, também aí, você vê o meu Pix da Adriana, que é aquele pessoal que fala especialmente com Adriano, falam com Carlos Breguentin, falam com amigas e amigos meus por aí afora, Brasil afora, escuta, quero ajudar o Caio, como é que eu faço? Mas é ele, pessoalmente. Então, eu tento viver dos meus cursos, do Caio Fábio Exclusivo. Mas durante o ano passado, que foi aquele ano de loucura, de insanidade, eu perdi milhares de alunos, de recurso para a minha vida. Só Jesus sabe o preço altíssimo que eu paguei, tenho pago e pagarei tantas vezes quantas sejam necessárias à defesa da verdade mínima para a manutenção de um estado de coisas tolerável e suportável por nós como sociedade e seres humanos. Nenhum arrependimento, mas o preço é alto. E eu sei o sacrifício que a gente está vivendo. Então, se você quiser ser parte da solução, ore e aí veja o Pix, ajude, contribua, é só anotar, tá bom? Vou ficando por aqui. Beijão para todo mundo, em nome de Jesus, e convidem os amigos. O que eu falei é muito simples, nada demais. Só é tudo que falta em você. Então não adianta você dizer, eu fui ouvir o Caio, ele não disse nada demais. A minha pergunta é, esse nada demais que eu disse, é algo que você pratica? Ou esse nada demais é tudo que falta na prática da sua vida? Diante de Deus, responda. Um beijo. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.